Olá, Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sete Além é um universo paralelo ou outra realidade, um tanto estranha à nossa. Qualquer um pode chegar a ir para esse universo, só não sabemos exatamente como fazer isso. No entanto, também é pouco provável que você queira realmente ir a Sete Além, afinal de contas, é um universo parecido com o nosso, mas muito mais macabro, acredite. A aparência de Sete Além é sombria e suja, tipo os cenários de filmes como Silent Hill, ou séries como Stranger Things, e tantas outras. As pessoas em Sete Além parecem ter olhos maiores, mais fundos e escuros, é de arrepiar os cabelos. E o mais bizarro de tudo é que você simplesmente não escolhe ir para Sete Além, você simplesmente pode ir para lá, sem querer ou pedir, em um dia normal, na sua vida. Confira agora, no vídeo de hoje, um novo relato sobre Sete Além. Olá, sou professora e ministro turmas de manhã, à tarde e à noite. Em um belo dia, eu estava voltando para casa, pelo caminho cotidiano que eu costumo fazer, todos os dias indo e vindo do trabalho. Minha aula à noite termina sempre por volta das 22 horas. Às vezes eu paro em algum lugar para comprar alguma coisa no decorrer do caminho, mais precisamente, na beira da estrada mesmo, mas sempre no mesmo caminho. Afinal de contas não há outro caminho disponível para ir e vir. Enfim, nesse belo dia ou não tão belo assim, que eu tive minha primeira experiência com Sete Além. Eu saí da aula como de costume, e parei em um mercadinho no caminho. Demorei uns 15 minutos a mais no meu trajeto, que pareceram ser muito mais que isso, pois quando eu saí do mercadinho, voltei para o meu carro e continuei meu caminho como de costume. No entanto, a estrada começou a ficar diferente e parecia não ter mais fim. Eu não conseguia realmente avistar o fim da estrada, e quando eu olhava para os lados, eu não reconhecia absolutamente nada. Tudo estava escuro e sombrio aos redores da estrada. Não haviam casas ou outros estabelecimentos. Nenhum carro, moto ou outro ser humano estava por perto. Havia apenas a estrada escura, com árvores grandes e estranhas. Eu estava de costas na beira da estrada. Havia uns 2 ou 3 seres muito estranhos de pé. No entanto, como estava de costas, eu não pude identificar muito bem, até porque eu só conseguia vê-los até o momento em que eu passava ao lado deles. Não conseguia ver nada, e várias vezes eu olhei assustada pelo retrovisor, e não havia ninguém, somente a escuridão da estrada. Mais assustada ainda, eu resolvi olhar para trás e não havia ninguém lá. O problema não era no meu retrovisor, eu confesso. Pensei, devo estar ficando louca. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu já estava ficando com medo, meio desorientada sobre o que estava acontecendo e muito assustada. Me lembro bem também que não havia mais música tocando no carro. E olha que eu adoro música. Eu sempre vou e volto escutando as minhas músicas favoritas no celular. Mas misteriosamente, tudo ficou tão silencioso e calmo, foi de arrepiar. Eu já não sabia se estava em um sonho, mas eu olhei para trás, e havia uma estrada escura. Eu não sabia se estava ficando louca, e tampouco eu conseguia pensar em algo
para fazer com que eu saísse dali, afinal eu não queria parar no meio do nada de uma estrada desconhecida. Para mim, nada fazia sentido, mas felizmente, meu telefone ainda é conectado no carro. Tocou, e foi como um alívio. Foi na verdade, uma ligação do meu pai, o meu herói como sempre, que me tirou daquela imersão do Sete Além. Foi em um piscar de olhos. Eu atendi o telefone no painel do carro, e quando estava lá, normalmente como sempre, a estrada estava lá. No entanto, no mesmo lugar, eu ainda estava próxima ao mercadinho, como se eu tivesse acabado de sair dali, mas já fazia alguns minutos que eu tinha saído do mercado. Sim, eu passei alguns minutos dirigindo em outra dimensão, mas eu ainda não sabia direito o que tinha acontecido comigo, e estava até com um pouco de vergonha de contar para os meus amigos e familiares. Contei apenas para minha irmã, afinal de contas, irmãos são para dividir essas coisas loucas, não é mesmo? Quando cheguei em casa, comecei já perguntando se tinha algum caso de Alzheimer na família, ou algo do tipo, porque eu achava que estava ficando louca. Então minha irmã me disse para que eu procurasse um médico urgente, pois ela achava que eu estava ficando louca. E eu até estava mesmo pensando em procurar um médico, mas passaram-se alguns dias, quando estava assistindo uns vídeos aleatoriamente no YouTube, e eu vi um que falava de experiências bizarras, como essa que eu havia vivido, e me identifiquei. Comecei a pesquisar sobre o assunto, e muita coisa começou a fazer sentido para mim, e foi quando então eu percebi que tinha tido minha primeira experiência com Sete Além. Eu fiquei apavorada, e morrendo de medo que acontecesse de novo, mas quem se importa não é mesmo? Meu medo não me impediu que vivesse novamente outras experiências. Obrigado por assistir o vídeo. E até a próxima.